Aleluia. Queremos também saudar aqueles que estão ao alcance, né? Através da internet. Que Deus possa estar abençoando você também. Deus venha falar ao seu coração, como já tem falado através dos louvores. E com certeza Deus tem algo para mim e para você nessa noite. Amém? Está preparado porque Deus tem para você nessa noite? Pergunta para o seu irmão assim: está preparado? Amém? Muito bem. Então você vai abrir, só de soltar o endereço para nós aí. Juízes, capítulo 4. Nós vamos conversar no verso 11, mas depois você não vai fechar a sua Bíblia. Juízes, capítulo 4. Querido, alguém aqui já ouviu falar da missionária Edmeia Williams? Quem já ouviu falar dessa mulher? 2, 3. Mulher de Deus, 4. Eu já tive a oportunidade de ouvi-la, parece que umas 3 vezes, em congresso, e é realmente uma mulher de Deus. E ela ministrou uma palavra que aquilo ficou no meu coração. E vez por outra o Espírito Santo de Deus me incomoda com essa palavra, para trazer à igreja. Certa vez um pastor, de certa forma, recusou empregar uma mensagem, dizendo: mas essa mensagem não é minha, essa mensagem é do pastor fulano. O Espírito Santo disse: não, a mensagem é minha e eu dou para quem eu quiser, e você vai falar, vai ministrar também. Então isso me deixou muito à vontade. Então grande parte do que você vai ouvir aqui, se você ainda não ouviu, eu quero então honrar, porque é quem honra, honra a vida da missionária Edmeia. Essa é uma das pessoas que eu gostaria, muitas pessoas gostariam de trazer, mas essa é uma das pessoas que eu gostaria muito de trazer aqui. Sei de todas as dificuldades, inclusive pela agenda dela, mas é uma mulher de Deus, viu? De Deus. Então, muito que você vai ouvir, né? Certamente Deus vai falar ao seu coração, porque falou ao meu e continua falando até hoje. Porque, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Você já ouviu isso, mas eu faço questão de frisar novamente. Porque antes da mensagem falar, a igreja ela tem que falar ao coração do pregador. Não adianta nada. Se não falar nada para mim, não tem nada para falar para vocês. Então primeiro Deus fala com o pregador. Então confesso a você que Deus falou muito comigo nessa palavra, nessa ministração. E é por isso que eu quero que o Espírito Santo de Deus trabalhe no seu coração. Então diga assim: eu quero ouvir o que o Espírito de Deus tem para mim. Você também que está em casa, tenho certeza que o Espírito de Deus tem uma palavra para você. Então vamos lá, começando no verso 11. Presta atenção no texto. Ora, Éber queneu se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Robabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zananim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Sísera de Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro. Quantos carros? 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele de Razote Ragoim para o ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele.
E o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros e todo o seu exército a fio da espada diante de Baraque. E Sísera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos de Razote e Ragoim, e todo o exército de Sísera caiu a fio da espada, sem escapar nenhum sequer. Porém Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael. Presta atenção nesta mulher, que daqui para frente é que vai ser o cerne da palavra do Senhor para nós nessa noite. Fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Eber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Eber, o queneu. Saindo Jael ao encontro de Sísera, disse: entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele disse: dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse mais: põe-te à porta da tenda, e há de ser que se vier alguém te perguntar: há alguém aqui? Responde: não. Então Jael, mulher de Eber, tomou uma estaca da tenda. Da onde que ela tomou da estaca, irmão? Tomou a estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. E eis que, perseguindo Baraque a Sísera, Jael saiu ao teu encontro e lhe disse: vem e mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Sísera jazia morto à estaca na fonte. Assim Deus, naquele dia, humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Querido, eu vou falar com você sobre esse tema. Fala para mim. Sim, agora bem bonito. Não abrigue o inimigo na sua casa. Deus havia feito uma aliança com o povo de Israel. Deus sempre trabalha com aliança, amém? Põe isso na sua cabeça, principalmente com aquele povo. Hoje a aliança que eu e você temos em Cristo Jesus, amém? Pelo sangue do Cordeiro, é eterna para sempre. E o povo, sempre que Deus fazia as alianças, o povo sempre comprometia a cumprir, mas nunca cumpria. Essa era a verdade. Querido, uma aliança, ela não pode ser desfeita, ela não pode ser quebrada, ainda que seja feita entre pessoas. Paulo fala sobre isso lá em Gálatas 3,15, ele diz assim: irmãos, como homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém anula nem lhe acrescenta coisa alguma. Paulo fala isso, Gálatas 3,15. Acontece que o povo de Israel sempre estava quebrando as alianças, e por causa disso, uma vez que a aliança era quebrada, eles sempre sofriam as consequências, e eles sempre iam parar sob o domínio de outros povos, muitas vezes no cativeiro. E o texto que nós lemos mostra Israel sendo subjugado no cativeiro, sendo subjugado pelos cananeus. Vamos ver aqui no verso 1, começando no verso 1, você está com a Bíblia aberta aí, diz assim: os filhos de Israel, presta atenção, tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Sísera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Razote e Ragoim.
Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo de uma palmeira, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e leva a gente do monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? Eu farei ir a ti para o ribeiro de Quizon, a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreender, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então veja bem, os filhos de Israel clamam 20 anos de sofrimento, de castigo, e eles clamam ao Senhor, e vão então até a profetisa, e também que na época a juíza que julgava Israel, e ela mandou chamar a Baraque e disse assim: olha, pode ir, porque Deus vai fazer isso, Deus vai entregar Sísera, e vai entregar todo o exército, todos eles nas tuas mãos. Sísera era o general mais poderoso, o exército mais poderoso daquela época dos cananeus, tanto é que diz que eles tinham 900 carros de ferro. Se trouxesse hoje para o nosso dia, diríamos que ele tinha 900 blindados. Israel, querido, na verdade, humanamente falando, materialmente falando, Israel não tinha nada, mas Israel tinha Deus. Já sabe quem ganhou, né? Porque você e Deus é a maioria. Você e Deus são invencíveis. Aleluia. Então o que é que Deus faz? Deus faz chover na cabeceira do rio Quizon, de modo que os cavalos não puderam andar, eles patinavam e começavam então a cair, e assim o povo de Israel avançou sobre eles, matando todos eles, de modo que não escapou nenhum. E aí Sísera, o general, o comandante, quando viu que estava derrotado, ele foge. E aí vai entrar em cena essa pessoa que eu te falei, Jael, uma mulher. Querido, eu já falei para você aqui uma vez que quando a mulher entra em cena, o negócio muda, ela vai roubar a cena. Aleluiazinho tão tímido, né? Se eu fosse você, mulherada, eu dizia aleluia, glória a Deus. Hoje eu vou encher a bola de vocês, hein? Então, porque vocês, mulheres, são muito importantes, principalmente quando vocês se colocam nas mãos de Deus. Quero ver uma coisa: quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que Deus criou o homem do barro bruto. Pegou lá barro, aquele negócio, né? E fez o homem. E Deus soprou nas narinas, e o homem se tornou alma vivente. E diz a Bíblia que Deus então deu ao homem o domínio sobre todas as coisas, não é assim? Salmo 115, 16 diz assim: os céus são os céus de Deus, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então Abraão agora recebe de Deus esse domínio, e Abraão começa então a dar nome a todas as coisas. Adão começa a colocar nome em todas as coisas, inclusive os animais. E aí ele começou a observar que havia macho e fêmea. Então ele começou lá: boi, vaca, cavalo, égua, cabrito, cabrita, cão, cadela, e foi por aí afora. E à medida que ele ia dando nome a cada um deles, ele começou a pensar: engraçado, cada macho tem sua fêmea, e a minha, cadê? Mas ele pensou assim: vou continuar, quem sabe a minha está lá no final da fila. E ele continuou.
Mas, querida, a Bíblia diz que para o homem não se achava uma companheira que lhe fosse idônea. E aí Deus, que sempre supre a necessidade, não a vaidade, anota aí, Fábio, essa é boa. Deus sempre supre a necessidade, não a vaidade. Aleluia. E aí Deus diz assim: não é bom que o homem esteja só, vou fazer-lhe uma companheira, uma ajudadora. Então presta atenção, Abraão representava toda a terra. E se... toda hora fala Abraão, né? Adão, é porque o Abraão está ali hoje. Está vendo, Abraão? Só porque você veio hoje aqui, então, toda hora fala do Abraão. Adão então representava toda a terra, e se ele estava sem uma companheira, se ele estava sem uma ajudadora, é como se a terra também estivesse sem uma mulher, sem uma ajudadora, amém, querido? Então como é que Deus faz? Deus então não usa mais o barro bruto, não, mulher é um negócio mais sofisticado, uma coisa mais, sabe como é que é? E aí Deus fez o homem dormir, Deus dá uma anestesia, Deus bota Adão para dormir. Não pegaram o mistério, né? Deus coloca Adão para dormir. Mulherada, se eu fosse você, dava um glória a Deus. Sabe por quê? Você já imaginou Deus fazendo a mulher e o homem dando piruada? Primeira coisa que Leinho ia estar cantando aqui, Regiane. Primeira coisa, o homem ia dizer assim: bota a boca não, senhor. Bota a boca não, boca não. Não é verdade? Você que está procurando uma esposa, Deus, quando foi trazer uma esposa para Adão, agora sim, para Adão, Deus então fez Adão dormir. Você que está procurando uma esposa, querido, descansa no Senhor, porque enquanto você está descansando, Deus está preparando aquela que vai ser a sua companheira. Para de sair para ir namorando uma e outra, beijando uma e outra, porque essa não é a forma de arrumar uma esposa, é descansar no Senhor e deixa Ele preparar para você. O filho de Deus é assim, ele descansa no Senhor, diz: Deus vai mandar. A filha de Deus também, vice-versa. Você não pode seguir os métodos do mundo, querido. O mundo é que é assim, vai procurar uma mulher, vai acompanhar uma companheira, vai procurar um marido, sai beijando, sai saindo com todo mundo. Não é assim não. Dorme, descansa, deixa que Deus vai arrumar para você. E aí quando Deus então, Adão dormiu, quando Deus então prepara, quando Deus formou a mulher, aí Deus vai lá, acorda Adão, aí Deus entra com a mulher, entrega para Adão e faz o casamento. Deus entra com a noiva, entrega para Adão e faz o casamento. Querido, deixa eu te falar uma coisa: Adão, para ter vida, Deus soprou na sua narina. A mulher recebe a vida, a mulher recebeu a vida através do homem. Adão, para ter uma noiva, contribuiu com uma costela. Jesus, para ter uma noiva, deu a sua vida. Era baixada. Querido, e Paulo, esse homem maravilhoso de Deus, e vai usar então isso como uma analogia, de forma tão brilhante. Por isso que o homem sempre vai representar Cristo, e a mulher sempre vai representar a igreja, a noiva de Cristo. A igreja recebe a vida de Cristo, e a mulher recebe o suprimento do marido. Mas vamos voltar para Jael. E aí no verso 17, então, nós lemos lá que Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, a mulher de Heber, Queneu, porque havia paz entre Jabim, rei de Azó, e a casa de Heber. Deixa eu falar uma coisa, é preciso que a gente entenda uma coisa aqui. Jael era a mulher de Heber.
Éber era amigo de Císara, só que Císara era inimigo de Israel. Císara era amigo de Israel, mas Císara frequentava e ia na casa de Jael, ou seja, do marido de Jael, que era o Éber. E aí o verso 18 diz que ela o recolhe, dizendo: entra, meu senhor, vem, pode vir, descansa, venha se esconder aqui. Mas no fundo ela deve ter pensado: é hoje que eu acabo com esse inimigo aqui dentro da minha casa. E aí ele diz assim: me dá um pouco de água, porque eu estou com sede. Querido, água naquela região é coisa preciosíssima, mais do que petróleo. Oferecer água para alguém era, de alguma forma, usar de honraria. Lembra quando Jesus chega na casa de Simão, e que depois vem a mulher e tal, e derrama o vaso dela, mas Deus diz: Simão, eu entrei aqui na sua casa, você nem me ofereceu água, você não me lavou os pés, você não me deu um beijo. Lembram disso? Então Císara entra na casa de Jael e quer ser honrado com as boas-vindas. E ela deve ter pensado: eu honrar o inimigo dentro da minha casa? Olha o cântico de Débora, agora capítulo 5, verso 24. Bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Éber o queneu. Bendita seja sobre as mulheres que vivem em tendas. Água pediu ele, leite lhe deu ela, em taça de príncipe lhe ofereceu nata. Prestar atenção, querido, no verso 20, ele está na casa dela e ainda dá ordem, ainda diz para ela assim: fica lá na porta, e mais ainda diga assim: mente, se alguém falar, perguntar se tem alguém, você fala que não. Olha a intimidade que esse amigo, entre aspas, tinha ali, a ponto de ordenar: me dá água, fica lá na porta, me dá comida, mente. E ele era inimigo de Israel. Naquela época, as tendas eram feitas com 3 estacas, por isso que eu fiz questão de frisar que ela tirou uma estaca da tenda, ou seja, era uma coisa seguinte, eram 3 estacas, se tirasse uma já era, caía tudo. Mas presta atenção no que o Espírito Santo de Deus falou para mim, continua falando e certamente vai falar para você. Naquela hora ela não estava se importando, naquela hora no seu coração ela estava dizendo: eu não quero tenda, eu não quero uma casa que abrigue o inimigo. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. O seu lar, a sua casa tem que ser um lugar de santidade. O seu lar tem que ser um lugar de paz, um lugar de harmonia, um lugar onde realmente haja amor, um lugar sem falsidade, mas que haja sinceridade, um lugar onde Jesus Cristo realmente possa se fazer presente, ou seja, onde você é você mesmo. Tem gente que constrói uma casa, mas não consegue construir um lar. Às vezes constrói uma belíssima casa, com todo luxo, com todo conforto, mas não consegue construir um lar. Eu não sei para você, querido, mas para mim, aqui na terra, para mim, o melhor lugar que existe é o meu lar, é a minha casa. A casa da gente é o melhor lugar. É onde você chega em casa e você é você mesmo. Eu já falei isso. Lá em casa eu não sou pastor. Lá em casa eu sou marido, lá em casa eu sou pai, lá em casa eu sou avô. Na sua casa você não é advogado, você não é senador, você não é político, você não é delegado. Na sua casa você é você mesmo. Na sua casa é o lugar onde a senhora chega, vai logo tirando o salto, vai tirando o sapato, vai tirando aquelas coisas que aperta tudo, tira a peruca, tira até a dentadura. Sabe por quê?
Porque na sua casa você é você mesmo. Por isso que eu sempre falo, quando o casalzinho está prestes para casar, eu digo: vai na casa dela de manhã cedo, sem ninguém saber, bate lá, quando ela vier te atender, é aquela cara que você vai ver todo dia de manhã cedo. Não é essa que você vê aí toda. Cuidado para você não tomar um susto, mas vai ser aquela que você vai ver. Querido, Jael tomou uma decisão e disse: eu não quero mais essa casa servindo de abrigo para o inimigo. Ei, querido, como é que está a sua casa? Qual é o inimigo que você está abrigando dentro da sua casa? Quantos pais, quantas mães estão mentindo para defender o filho? Pastor, meu filho não está vindo à igreja porque está estudando muito para o vestibular. Mentira, ele está indo para as baladas. Pastor, meu filho não está vindo à igreja por causa disso ou aquilo. Mentira, ele já falou que não quer vir mais. Eu imagino quantas vezes Císera ia na casa de Éber. E certamente Jael sofria muito com isso, vendo o inimigo tendo livre acesso, entrando e saindo dentro da sua casa. Quem sabe ela até chorava em secreto, sem que ninguém visse. Ei, você tem chorado, você tem se lamentado, você tem sofrido pelo mal que muitas vezes anda dentro da sua casa? Jesus contou uma parábola da dracma perdida, lembra disso? Dracmas são moedas, são valores. Então Jesus disse que uma certa mulher, ela perdeu uma dracma, ou seja, perdeu um dos valores. Minha irmã, deixa eu falar uma coisa para você. Você é a guardiã dos valores da sua casa, da porta da rua para dentro, quem manda é você. Diz a parábola de Jesus, Lucas 15, de 8 a 10, qual mulher que perdendo uma das dracmas não acende uma luz, não acende uma candeia, varre toda a casa até encontrá-la, e quando ela encontra, diz, ela se alegra e diz: eu achei a dracma que eu havia perdido. Qual o valor que já desapareceu dentro da sua casa? A honra, o respeito, a obediência, a pureza. Para achar aquela moeda, para achar aquela dracma, a primeira coisa que ela fez foi acender a luz. Ela pensou: se algum valor está perdido, é porque está muito escuro aqui. Presta atenção, para que você possa dar um glória a Deus. A Bíblia diz que lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Se não tem a palavra de Deus na sua casa, valores serão perdidos. Deuteronômio capítulo 6, verso 6, só ouve aqui, na versão que eu estou usando, que é a Almeida Revista Atualizada, diz assim: e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as inculcarás. A minha versão outra diz: intimará a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeira entre os teus olhos, e escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Deitando e levantando. Meu irmão, será que a primeira coisa que seus filhos ouvem na sua casa quando eles acordam é a palavra de Deus? Será que a última coisa que eles ouvem na tua casa antes de dormir é a palavra de Deus? E diz o texto: tu as inculcarás. O que é inculcar? É botar na cuca, meu irmão. Ah, pastor, mas eu não posso obrigar. Por que não? Você não obriga a tomar banho? Você não obriga a tomar remédio? Você não obriga a comer? Você não obriga a escovar dente? Por que você não pode obrigar? Ah, não quero ir para a igreja. Mas vai. Vai na marra, mas vai. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Nesses 31 anos de ministério,
o que eu tenho ouvido de testemunho de pessoas que dizem assim: graças a Deus que meu pai e minha mãe me obrigavam a ir para a igreja. E a Edmeia conta um negócio interessante nessa ministração. Ela diz assim que a família muito grande, poucos recursos, sobremesa só dia de domingo. Aí ela diz assim que cada um tinha que decorar um versículo para ganhar a sobremesa de domingo. Ela diz: eu, muito esperta, decorava o meu e dos outros. Quem não sabia, eu pegava. Olha que ideia fantástica, rapaz. Meu irmão, minha irmã, você é responsável para ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. Eu dou graças a Deus porque essa igreja tem um excelente ministério infantil, pelas irmãs dessa dedicação, glória a Deus por isso. Mas presta atenção no que eu vou te falar: as tias, os pastores dessa igreja não são os responsáveis direto pela educação espiritual do seu filho, é você que tem que educar. Não é deixar ele fazer o que ele quiser, depois chega aqui, traz ele agarrado pelo braço e toma, segura essa fera aí, doma isso para mim. Não, senhor. Então o Senhor Jesus diz que quando aquela mulher acendeu a luz, ela viu que tinha muito lixo. E aí diz o texto que ela pegou uma vassoura e ela foi varrer. Presta atenção, querido. O lixo só apareceu quando ela acendeu a luz. Querido, quando a luz do Evangelho, da palavra de Deus, começar a invadir e começar a ser presente, constância na sua casa, vai começar a aparecer os lixos que você tem que botar para fora. Aquele lixo que a televisão traz, que a internet traz, que a mídia traz, músicas em inglês que seu filho e sua filha andam cantando, não sabe nem o que significa, desenho, você nem sabe o que está por trás, a mensagem que está por trás daquilo, coisas que estão poluindo, que estão contaminando a sua família. Então Jael viu que o lixo havia entrado na casa dela, e ela esperou o momento certo e acabou com aquela tenda que servia para abrigar o inimigo. Meu irmão, como é que está a sua tenda? Como é que está a sua casa? Será que você está aceitando todo o mal que entra nela? Será que você está aceitando a desonra, a malcriação, a desobediência? Filhos que já entram em casa, só passa na mesa, faz o prato e vai para dentro do quarto. Há quantos anos essa família não faz uma refeição decente em família? Filhos que vão para o quarto, fecham a porta do quarto e você tem que bater e pedir licença para entrar, bater na porta do quarto do seu filho, morando dentro da sua casa, pedir licença para entrar? O que tem lá dentro daquele quarto que você, como pai e como mãe, não pode ver? Pastor, mas é a questão de privacidade e respeito. Amém, eu sei. Você entendeu muito bem o que eu quero dizer. É claro que eu nunca cheguei na porta do quarto dos meus filhos, principalmente da minha filha, entrei de qualquer jeito. Mas você entendeu o que eu quero falar. Querida, a família hoje está vivendo completamente desconectada da palavra de Deus. Imagina que você compra uma geladeira, enche ela de coisas gostosas, tal, produtos perecíveis, aí você passou um dia, no outro dia você vai lá, abre a geladeira, tudo estragado. O que houve? Você olhou lá, o que aconteceu? A tomada não estava ligada. É isso. Aí quando você conectar a tomada, você vai ver que então tudo começou a funcionar. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Você foi feito por Deus para viver conectado com Ele. Se você não estiver conectado com Ele, querido, sua vida vai se estragar. Quando Deus nos formou, aí eu vou dar uma aula de teologia para você. Quando Deus nos formou, Ele colocou em nós todos os órgãos. No domingo passado falei sobre os sentidos. Então Ele criou tudo em nós, Ele criou para que pudéssemos estar conectados com Ele. Só que Deus não podia estar conectado conosco, porque Deus não tem corpo, Deus é Espírito. E aí Deus cria então um corpo espiritual chamado alma, onde está a inteligência, a emoção, o raciocínio, o juízo.
Só que Deus também não podia estar conectado com a alma, porque Deus não tem alma, Deus é espírito. Então Deus criou o espírito humano e colocou no homem para que pudesse estar conectado com ele. Então, o espírito dirigia a alma e a alma dirige o corpo. Quando Deus entrega então todo o domínio da terra, Ele diz assim: olha, de toda a árvore que tem no jardim, vocês podem comer à vontade, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não comam, porque no dia que vocês comer, vocês o quê? Morrerão. E o homem comeu, então morreu. Mas o que foi que morreu no homem? O espírito. Ou seja, agora o homem está desconectado de Deus. Então ele diz assim: e agora? A alma diz assim: e agora? Eu fui criada para viver, para ser dirigida por um espírito. Então ela precisava de um espírito para continuar sendo dirigida. O que ela vai fazer? Ela passa a ser dirigida pelo espírito que está no mundo. É onde Paulo diz assim, que ela passou a ser uma alma mundana, uma alma carnal. É por isso que Jesus Cristo veio, para nos reconectar a Deus. Ele então ele vem, morreu na cruz, derramou o seu Espírito para que através do Espírito Santo de Deus que habita em mim e em você, nós voltássemos a ser reconectados com Deus. Aleluia. Por isso que quem não tem o Espírito Santo de Deus, por isso que as pessoas que estão lá fora, queridos, estão no pecado, por isso que elas vivem naquela vida. Por quê? Porque elas estão desconectadas de Deus, elas não têm o Espírito de Deus. E já que eu dei uma aula de teologia, agora eu vou dar uma aula de ciência. Você sabe que a Terra ela é uma esfera. O núcleo central da Terra é chamado de quê? Pirosfera. O que é pirosfera? É uma camada de fogo chamado piro. Lembra da pira olímpica? Lembra? Agora você entendeu o que quer dizer isso, né? Então essa pirosfera, ou seja, esse fogo é que mantém a Terra solta no espaço. Experimenta acender um fogo, ver se alguma vez você vai ver a chama ir para baixo. Só vai para cima. Se prepara aí. O único fogo que vem de cima para baixo é o fogo do Espírito de Deus. Lembra de Pentecostes? Lembra de Elias com os profetas de Baal no Monte Carmelo? É o único Deus que responde com fogo, querido. Por quê? Para que possa nos purificar, para nos tornar mais leve, para que nós pudéssemos nos chegar mais próximo cada vez mais dele. Quantos aqui já andou de avião? A maioria, graças a Deus. Você que não andou ainda, porque você é medroso ou porque você não pôde, vai andar ainda. Querido, quando você pega um avião e que ele decola, se você está numa janela, quanto mais ele vai subindo, quanto mais alto, quanto mais vai subindo, você olhando para lá, mais aquelas coisas vão diminuindo, vão sumindo, até que você quase não enxerga mais nada, não é verdade? Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Quando você começa a viver no Espírito de Deus, você vai subindo tanto para perto de Deus, que as coisas desse mundo vão sumindo a ponto dela não ter mais nenhum valor para você. Aleluia. Quando você chegar, querida, a esse estágio, você começará a olhar então para as coisas desse mundo e vai achar tão sem significado. Querido, você sabe que eu sempre falo isso aqui, eu não me coloco sob o holofote, mas eu digo para você com toda sinceridade, o mundo não me atrai em nada. O que o mundo tem e possa atrair tanto o coração de um verdadeiro, com V maiúsculo, cristão? Ok, voltamos a Jael. Minha irmã, você precisa fazer como Jael, desfazer essa tenda que abriga os destruidores do seu lar. Para de mentir para acobertar o mal que está dentro da sua casa.
Parecia doideira de Jael, tirar uma estaca, derrubar a tenda de Deus, parecia que era doideira dele. Meu irmão, dá uma de doida. O que eu quero dizer com isso? Toma uma atitude. Aliás, todo mundo que segue a Deus parece que é meio doido mesmo, mas. Moisés vai lá, bate com o cajado lá no mar, o mar abre. Bate o cajado na pedra, sai água. Noé começa a construir um navio lá no meio do deserto. O cara está doido, nem mar aqui tem, Deus trouxe o mar. Josué, olha, vocês vão ficar rodando o muro aí, quando eu falar você grita, vai cair tudo. Querido, fica de frente de um prédio aí, vai morrer gritando, não vai implodir nada. Deus mandou Oséia casar com uma prostituta. Deus mandou Ezequiel dormir 390 dias do lado direito, depois 40 do lado esquerdo. Isaías andou nu 3 anos e meio sobre a terra. João Batista vivia comendo mel e gafanhoto. Elias foi sustentado por urubu. Quem é que vai entender uns negócios desse, querida? Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos. É isso que Deus diz. Querida, acenda a candeia da palavra de Deus na sua casa. Conhece aquele ditado que diz assim: as paredes têm ouvido? Pois quando a palavra de Deus começar a ser uma realidade, quando a palavra de Deus começar a ser proferida e vivida dentro da sua casa, as paredes vão ouvir, o guarda-roupa vai ouvir, a televisão vai ouvir, a cama vai ouvir, tudo vai ouvir. Você entendeu? Se entendeu, dá um glória a Deus aí. Jael desfez aquela tenda, ela acabou com o mal que vivia dentro daquela casa. Chamou Baraque e disse para ele assim: aí ó, o homem que você estava procurando está aí ó. Querido, o que está errado dentro da sua casa? Você está permitindo que a namorada do seu filho vai conversar com ele trancado no quarto? Você já sabe o que vai acontecer, né? Porque se não acontecer nada, um dos dois está com problema. Pastor Jeremias, meu amigo da 8ª de Belo Horizonte, chega um dia para o culto, está um garoto lá, um adolescentezinho, grudado lá, mas a menina na porta da igreja lá, e falou: depois do culto vem conversar comigo. Acabou o culto, entrou lá: e aí, pastorzão, o que aconteceu? O que aconteceu, rapaz? Você grudunhado lá naquela menina daquele dia. Fique tranquilo, pastor, não está acontecendo nada à noite. Agora que você me deixou preocupado mesmo. Querido, lugar de visita é aonde? Na sala. Quarto nunca foi lugar de visita, não é? Você tem permitido que o seu filho ou a sua filha vai passar um final de semana junto com seu namorado, num hotel ou numa barraca, no mesmo quarto, na mesma barraca? Se você tem permitido, querido, me perdoa, mas o termo não é mais namorado, e sim amante. A Bíblia diz: bendita seja Jael, que não aceitou acoitar o inimigo dentro da sua casa. Mas pastor, nós estamos no século 21. Olha aqui para mim, século 1, século 2, 5, 10, 15, 20 e tantos quantos séculos vierem, a palavra de Deus é a mesma, ela não muda. Pode me chamar de retrógrado, antiquário, que eu estou velho, pode fazer reunião para me mandar embora, eu não arredo mão da palavra de Deus. E você me conhece, tem gente que está comigo aqui há mais de 20. Lembra de Noé? A Bíblia diz que no meio de um mundo, como o mundo de hoje, né? Cheio de violência, e Deus se arrependeu. Deus falou: estou arrependido de ter feito o homem, vou acabar com esse negócio todo. Mas a Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos de Deus, e por esta razão, ele e toda a sua família foram salvas. E o que
coisa linda que me chama a atenção, é que quando as águas do dilúvio, 150 dias depois as águas do dilúvio baixam, Noé e a sua família saem da arca, e aí ele deve ter falado assim: olha, agora nós vamos construir uma belíssima tenda, nós vamos construir uma belíssima casa. Não, agora nós vamos pegar um animal disso aí, nós vamos matar, nós vamos fazer um belíssimo churrasco. Não, o que Noé fez? Construiu um altar para adorar e glorificar o nome do Senhor. Presta atenção, querido, no meio de uma geração corrompida que a Bíblia fala, havia um homem que andava com Deus, que era Noé, por isso ele e a família foi salvo. Querido, o mundo hoje vai de mal a pior, você sabe disso, mas se você se propuser a viver os princípios da palavra de Deus, a andar nos caminhos do Senhor, Deus vai salvar você e a sua família toda será salva. E eu quero então dar uma palavra para você que é mãe, para você que é esposa: assuma o seu papel dentro da sua casa, da porta da rua para dentro, você é autoridade, proclame a palavra de Deus e diga assim: aqui vai ser assim, e tem que ser assim. Amém, irmã? Amém mesmo? A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo, e a palavra de Deus para mim e para você nessa noite é, repete comigo, mais uma vez, amém? Você foi abençoado com essa palavra? Continua me amando? Amém? Amém? Fique em pé para eu abençoar a sua vida, que você tenha uma semana abençoada, que você tenha uma noite de sono reparador, de descanso, amém? Pai, muito obrigado a Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, meu Deus e meu Pai, porque tua palavra mesmo diz que passarão os céus e a terra, mas a tua palavra não passará jamais, ó Pai. Ó Deus, teu servo no passado, Isaías disse que a erva murcha, seca, Senhor Deus, meu Pai, mas a tua palavra subsiste eternamente, Senhor. Ó Deus, que ela venha ser para nós, ó Pai, a luz para o nosso caminho, ó Pai, a lâmpada para os nossos pés. Que ela seja para nós, ó Deus, a nossa regra de fé, de prática e conduta, Pai. Que não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, Pai. Mas que possamos, ó Pai, continuar firme, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, Pai. Deus, obrigado por cada coração aqui. Que o Espírito do Senhor complete, ó Pai, nesses corações, ó Pai, aquilo que eu humanamente não posso fazer. Deus abençoa todos aqueles que estiveram ao alcance da nossa voz, da imagem, ó Pai, que eles também sejam abençoados, Senhor. Ó Deus, dá-nos uma noite de sono reparador, de descanso, dá-nos uma semana de bênção, Pai. Que a graça salvadora do Teu Filho, o Teu grande, Teu incomensurável amor e as consolações do Santo e Poderoso Espírito do Senhor seja conosco, seja com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém.